amigos interessados na área jurídica. Meu nome é Sandoval Alves da Silva, sou procurador do trabalho, professor da Universidade Federal do Pará, nas disciplinas Teoria Geral do Processo, Processo Civil e Processo Coletivo. Estou aqui para falar sobre mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União, cujo tema é distribuição dinâmica da incumbência da produção de provas no novo CPC. Tema inovador pelo Código de Processo Civil de 2015 e inaugura uma nova perspectiva na possibilidade de descobrimento da verdade no processo civil para a obtenção de uma decisão justa e efetiva. Obviamente que aqui já estou falando de alguns pilares do novo CPC acerca do tema. O primeiro pilar, portanto, é a obtenção de uma decisão justa e efetiva, que é a preocupação do Código de Processo Civil de 2015. O outro pilar é que, para a obtenção da decisão justa e efetiva, faz-se necessário, neste particular aqui na videoaula, para o descobrimento da verdade. E como se consegue fazer isso? O artigo 6º do Código de Processo Civil traz algumas premissas, e uma delas é a colaboração. O artigo 6º diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Existem várias outras formas. A que me preocupa aqui é a produção de provas e o descobrimento da verdade. Porque o artigo 378 diz que ninguém pode se eximir do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. E para que se evite que alguém não se exima desse dever probatório, diz o artigo 370 que o juiz poderá, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito. Esses dispositivos, o artigo 6º, 378 e 370 do Código de Processo Civil, formam um microsistema que encaminha essas balizas. Mas é o artigo 373 do Código de Processo Civil que traz as maiores notícias a esse respeito. Nós temos ainda, além do artigo 373, a possibilidade de o juiz alterar a ordem de produção das provas, adequando-a à forma de conflito no processo civil, para que se obtenha a verdade e aí possa se aplicar o direito de forma justa. Voltando, portanto, ao artigo 373, nós percebemos que o artigo 373, ele encarta ali um ônus e um dever probatório. Que diferença que se faz entre o ônus e o dever e qual é a baliza que os distingue, já que entendo que o 373 traz as duas ordens. Há doutrinadores que dizem que o 373 caput, que fala que incumbe ao autor a produção de provas de fato constitutivo do seu direito, incumbe ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há doutrinadores que dizem que essa premissa é apenas de ônus da prova. E o que serve o ônus da prova? Serve como regra de julgamento. Não serve como um dever atribuído aos sujeitos do processo para produzir prova. Assim, diante de um fracasso de produção probatória, o juiz pode se inspirar no 373, inciso 1 ou 2, e julgar contra aquele que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Compreendo, portanto, que o 373 caput e os seus parágrafos traz simultaneamente ora ônus, ora dever probatório. E o que os distingue? A impossibilidade de produção de prova e a dificuldade excessiva de sua produção. Logo, primeiro ponto, o 373 e seus parágrafos traz o dever probatório, essa é a primeira ordem, traz o dever probatório, os sujeitos devem colaborar, cooperar para o descobrimento da verdade, para que se obtenha uma decisão justa e efetiva. Não conseguindo, esse mesmo dispositivo serve como regra de julgamento para o juiz. É essa a ideia, portanto, que está encartada, entendo eu, no artigo 373. O artigo 373, que é dirigido como regra de julgamento ou como dever probatório, traz essas possibilidades. Quando a questão probatória é voltada para a direção do juiz, o artigo 357 estabelece que o juiz deverá, na condução do processo, caso ele não encontre uma possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, decadência, prescrição ou uma forma autocompositiva, um julgamento antecipado de mérito ou um julgamento antecipado parcial de mérito, pode o juiz definir a distribuição do 373. E é neste momento
que o juiz vai perceber, vai averiguar quem cabe ou a quem incumbe o seu dever probatório. Assim, seguindo essa ideia, o parágrafo 1º diz que o juiz poderá atribuir ônus da prova de modo diverso em duas hipóteses: impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo estipulado no 373, incisos 1 e 2, ou a maior facilidade da obtenção da prova. Assim como nós temos, portanto, o parâmetro. Incumbe ao autor a produção de prova de fato constitutivo. Se for impossível, se for difícil ou tiver maior facilidade para o réu, o juiz pode atribuir, portanto, ao réu a incumbência da produção dessa prova. Diz o 373, inciso 2, que a incumbência da produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu. Porventura, se diante da impossibilidade do réu produzir essa prova, ou da excessiva dificuldade, ou da maior facilidade do autor, o juiz pode atribuir de forma diversa. E assim, atribuir ao autor a produção de fatos impeditivos, modificativos do seu próprio direito. Como pode também atribuir ao réu a produção de fatos constitutivos. Isso é interessante para os membros do Ministério Público, já que está litigando com grandes empresas, grandes conglomerados econômicos, que têm grande facilidade de produção de prova. Entretanto, essa mobilidade do juiz de atribuir de modo diverso o dever probatório estipulado no caput do artigo 373 tem limite. E qual é o limite? A impossibilidade ou a excessiva dificuldade de produção a quem o juiz vai inverter. Assim, se é impossível dificilmente atribuído ao autor, excessivamente difícil, não pode o juiz atribuir de forma diversa. Ou melhor, explicando melhor, se ao autor que incumbe ao dever de produzir seu fato constitutivo tiver impossível ou excessivamente difícil, for percebido que ao réu também é impossível ou excessivamente difícil, o juiz não pode atribuir ao réu. O contrário também é verdadeiro. Se porventura, incumbindo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, seja ele impossível ou excessivamente difícil, ele, ao inverter e dar essa atribuição ao autor, também perceber as mesmas características, o juiz não pode inverter. Este é o limite que está estipulado no parágrafo 2º, que é, portanto, a baliza mestra para distribuir, ou melhor, para dividir a regra do artigo 373 entre ônus e dever. Portanto, é dever probatório, o artigo 373, até que se encoste na impossibilidade ou na dificuldade excessiva da produção de prova. Portanto, diante da impossibilidade ou da excessiva dificuldade, o juiz não tendo como obter esta prova, estas regras servem como regra de julgamento, o juiz tendo que julgar contra aquele a quem incumbia. Então, cabendo ao autor ou ao réu a produção de prova de fato constitutivo do direito do autor, a quem incumbia, o juiz julga contra. De forma inversa, ao réu, a produção de fatos impeditivos, modificativos do direito do autor, cabendo ao réu ou ao autor este encargo, seja atribuído pela lei ou pelo juiz. Quem não se desincumbir, o juiz julga em seu desfavor. Essa é a possibilidade, portanto, do artigo 373, parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 3º atribui à convenção a possibilidade da modificação desse dever probatório, desse ônus probatório, mas encontra o mesmo limite. Qual é? Não pode convencionar a alteração desse dever probatório caso implique em impossibilidade ou dificuldade excessiva da produção de prova, porque se assim couber, ele está fora do limite da convenção, não pode ser assim convencionado. Essa, portanto, é a ponderação que o Código de Processo Civil traz para a inversão ou atribuição dinâmica do dever e do ônus probatório, sua impossibilidade ou dificuldade excessiva. São essas formas que tem. Caso a prova seja impossível ou excessivamente difícil para ambas as partes ou ambos os sujeitos, nesse caso, o dever probatório se transforma em ônus probatório.
Aplicando-se ao processo trabalhista, nós temos o seguinte, que o artigo 373 se aplica. E se aplica por duas ordens. Primeiro, pelo enunciado 302 do Fórum Permanente Processualista, que estabelece que os parágrafos 1º e 2º do artigo 373 se aplicam ao processo de trabalho. A mesma forma, o artigo 3º da Instrução Normativa 39, aprovada pela Resolução 203 do Tribunal Superior do Trabalho, diz que essa alteração, esse dinamismo do ônus do dever probatório se aplica no processo de trabalho. Agora, a Instrução Normativa faz uma exceção. Ele nega a possibilidade de a convenção entre as partes fazer essa alteração. Então, não cabe, por convenção entre as partes, alterar esse ônus ou esse dever probatório estipulado no artigo 373, parágrafo 1º. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre esse tema, distribuição dinâmica do ônus e do dever probatório, e anuncio para vocês que nós podemos ainda nos encontrar nas próximas videoaulas sobre o direito de não produzir prova contra si próprio, os principais efeitos da execução trazidos pelo novo CPC e também a estabilização da tutela provisória. São essas nossas novas videoaulas que serão vistas mais adiante.